Vou colocar aqui para gravar, tá? Para que outras pessoas possam, então, visualizar, ok? Beleza, todo mundo? Aí eu vou pedir só para o Cosme tirar o som dele, para que a gente possa, para que todos possam acompanhar melhor, viu, Cosme? Se você puder tirar o áudio aí. Conseguiu? Beleza. Então, nós vamos começar a explicação do portfólio do módulo A, fase 1. Eu sou a Aline Cândida, orientadora educacional das áreas de licenciaturas e também bacharelado em educação. Vou compartilhar aqui com vocês o slide sobre o material, né? Que vocês vão ter que produzir, que é o do portfólio, ok? Quero saber se todos estão vendo. Todos estão vendo, ok? Ok, então tá bom. Então vamos lá. Vocês vão falar sobre o tema empreendedorismo, criatividade, inovação e responsabilidade social. É preciso que vocês mandem esse material para Curitiba até o dia 14 de junho, tá bom? A apresentação que vai ser via Google Meet aqui com a gente vai ser no dia 1º de junho ou no dia 2 de junho, terça ou quarta-feira, às 4 ou às 18h30. Então, você vai poder escolher um desses dias e um desses horários para poder fazer a apresentação aqui com a gente. A leitura, vocês precisam abrir lá o manual, tá? Eu já mandei também no e-mail de vocês, mas vocês também podem visualizar dentro do seu AVA, lá na disciplina, abaixo lá de aula 1, aula 2, aula 3, vai ter lá o conteúdo do portfólio. Gente, o portfólio escrito vale 30% e o portfólio de apresentação vale 10%. Então, nós vamos falar agora sobre o trabalho escrito desse portfólio, que nada mais é do que um trabalhinho, né? E esse portfólio do trabalho escrito, vocês vão ter que fazer da seguinte forma, né? Vai fazer a leitura do manual. Dentro dessa leitura do manual, vocês vão saber sobre a renda, consumo, cálculos e como que funciona a função consumo. Então, ele vai falar muito sobre a questão da renda, como as pessoas, né, consomem, como que isso é feito, o cálculo desse consumo. Então, vocês vão fazer a leitura lá, aprofundar sobre esse assunto para vocês poderem escrever o que vocês vão ter que escrever agora, tá bom? O que vocês vão escrever? Como se é um resumo expandido, quase um artigo aí científico, tá? Esse resumo expandido tem introdução. Nessa introdução, você vai então apresentar a temática que é exatamente sobre o consumo, que é o que vocês vão fazer a leitura lá do manual, que eu já mandei para vocês e que também tem dentro do AVA de vocês. E aí, você vai também falar como que o artigo, como que esse resumo expandido é dividido. Ele é dividido em quê? Introdução, situação do local que você vai escolher para falar sobre o consumo, apresentação do quadro pessoal do aluno, que você vai dizer como que é a forma que você administra a sua renda, ok? E também os quadros e os gráficos comparativos da análise de dados e considerações finais. Porque vai ter um momento onde vocês vão ter que mostrar esses quadros comparativos. Então, aqui você vai explicar como que é esse consumo. Vou pedir para a Catiúcia só desligar o microfone dela, tá, Catiúcia? Para a gente poder não ter problemas com interferência, por favor. E aí, gente, vocês vão então colocar isso na introdução desse resumo expandido. Lembre-se que você já leu lá no início o que é o consumo, o que é sobre a renda, o que é essa fórmula, essa função consumo, para você poder estar escrevendo isso aqui, começar a escrever isso daqui, tá? Tem outros links também de textos. Depois, logo abaixo, você vai escrever isso daí, ó, situação geral do estado ou município. Então, você vai escolher a sua região que você quer falar sobre consumo, sobre renda, por exemplo. Aqui, né, situação geral de Santa Maria, Distrito Federal. Então, ao invés de você colocar situação geral do estado ou município, você vai colocar situação geral de Santa Maria, Distrito Federal, ok? E aí, dentro disso, dessa situação geral, você tem que colocar no primeiro parágrafo, né? São 3 parágrafos que você vai escrever aqui.
vai falar, apresentar a sua região, que né, você vai escolher qual que é, e vai trazer então a informação sobre a sua região quanto a essa questão de consumo, certo? Você já foi, você já leu, já analisou os dados ali do ponto de vista da função de consumo, sobre os gastos né, desse município, sobre a renda disponível, e você vai apresentar então essa região com essas informações e esses dados. No segundo parágrafo, você vai discutir essa relação de consumo e a renda disponível. E no terceiro, explicar as relações observadas para a sua região, no terceiro parágrafo. E aqui, então, você vai pesquisar esses dados que são né, governamentais disponíveis em portais de transparência que você vai, então, pesquisar e vai fazer essa comparação de função consumo. Gente, dentro do manual está explicando essa função consumo, por isso que vocês precisam ler o textinho lá, tá? Depois que você fez essa pesquisa, aí você vai fazer uma análise, né? Como as famílias, as pessoas físicas estão gastando e como elas estão recebendo. E como você extrairia essas informações para gerar a função consumo para a sua região? Então, tudo isso daqui está dentro da situação geral do Estado que você vai falar sobre ele. Depois, você vai apresentar você vai falar sobre a sua vida financeira. Para não ficar muito exposto, você vai poder usar gráficos e vai dizer 30% eu gasto com isso, 40% eu gasto aquilo outro, entendeu? Como está aqui o exemplo, ó, 30% de renda de aluguel, 20% com lazer e assim você vai escrever. Então, o primeiro parágrafo você vai abordar essa situação, a sua situação, vai sistematizar aí a sua situação. No segundo parágrafo, você vai realizar, então, essa análise crítica da sua situação. Então, aqui você vai fazer a sua análise, né, com o estado ou a região que você escolheu. Então, você vai discorrer sobre 2 possíveis cenários futuros e distintos alcançados em 6 meses, envolvendo você e o lugar que você escolheu falar, tá certo? Você vai explicar tudo isso mais uma vez, reforçando com o texto que você leu lá nos links e também no material de apoio que vocês têm dentro do manual, com os seus gastos atuais que serão afetados pelas suas previsões futuras. Eu acho, gente, que esse conteúdo é um conteúdo muito interessante, é um conteúdo muito atual, né? Principalmente nessa época de pandemia, que a gente viu que muitos gastos das pessoas acabaram aumentando e por isso muitas pessoas deixaram também, né, seguraram mais também quem pôde segurar, então assim, dinheiro, então é muito legal mesmo esse material que vocês vão trazer de informação. Depois vocês vão falar sobre a problematização da função do consumo, né, em 4 parágrafos. E aqui sempre está falando aí, né, gente, ó, com máximo 150 palavras, certo? Cada um desses parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, você vai falar a relação de gastos, entre gastos de consumo e a renda disponível e a obtenção da função de consumo. No segundo, você vai trazer outros exemplos, porque você vai ter exemplos dentro lá do manual, do portfólio, né? E você vai trazer outros exemplos exatamente sobre esse assunto aí, que é a função, né? Que influencia o deslocamento da função de consumo para baixo ou para cima. E no último parágrafo, no terceiro parágrafo, melhor dizendo, né? Vai discutir esse comportamento crescente da função de consumo e se esse comportamento acontece sempre. E no quarto parágrafo, você vai então discutir a obtenção da expressão linear encontrada para a função de consumo, tá? E na última página, você vai fazer então as considerações finais e vai responder a pergunta apresentada na questão 4, que tem lá dentro do seu manual, depois vocês vão ver, que isso daqui tem tudo lá, eu só simplesmente fiz uma fragmentação de tudo isso, tá? E aí você vai então dizer se de fato quem ganha mais gasta mais, né? Então vocês vão trazer essas informações aí, tá certo? Esse é um modelo desse trabalho que vocês vão fazer, então aqui vocês vão escrever
Centro Universitário Internacional Uninter, curso de licenciatura em matemática, bacharelado em matemática, bacharelado em química ou física, né? Vocês vão colocar aqui. Modelo, né, de trabalho para vai colocar isso aqui também. Não precisa isso aqui, modelo não precisa não, só isso aqui é só para você saber. Título do trabalho, que é o título que você vai utilizar para o seu trabalho, nome e sobrenome, certo? Seu nome e sobrenome. O resumo, que tem que conter de 150 páginas aí, explicando, né, em um único parágrafo e sem espaçamento, certo? E aqui, ó, letra 10 times New Home. Só aqui no resumo que vai ser 10 e nas palavras também. O restante pode ser 12, tá, gente? O restante pode ser 12. E aqui, então, você pode observar que em cada momento eles automaticamente já escrevem o que você vai ter que falar e a quantidade de linhas que você vai ter que escrever. Eu já coloquei lá no começo, mas depois você pode olhar isso aqui que eu já mandei para vocês, vou mandar novamente, e aí vocês vão olhar o que eles estão pedindo aqui dentro, mas eu já coloquei aqui, ó, passo a passo de cada item desse, tá? Eu estou mostrando para você aqui o exemplo, onde você vai colocar as informações. Veja que aqui nós temos as referências, tá? E essas referências têm que ser de acordo com as normas da ABNT. Significa que é preciso você ler o portfólio, o manual do portfólio, e é também preciso você ler os links do portfólio que estão lá. Essa é a parte do trabalho escrito. A apresentação vai ser exatamente você trazer informações sobre esse produto que você apresentou, que é esse resumo que você vai trazer aí. Traga as melhores informações, para que as pessoas, vamos supor, né, vocês vão estar junto com outros cursos que não são da mesma área de vocês, que é exatas. Então é legal você pensar numa forma para poder explicar para essas pessoas de forma simples para que elas compreendam, entendeu? Porque aqui eu já vi que vocês vão ter que dar uma estudada bem boa, entender muito bem sobre essas funções de consumo. E aí, como você falaria isso para o seu aluno, que no caso seriam os seus colegas aqui, tá certo? Tempo de apresentação vai depender da quantidade de pessoas no dia, tá, gente? Então, vamos colocar aí entre 5 a 10 minutos. E vai ser via Google Meet, eu mando o link para vocês. E aí vocês vão, então, vou mandar as fotos da apresentação e aí vocês precisam colocar junto aí com o trabalho. Inclusive, eles não falaram especificamente onde que manda. Então, você vai mandar o trabalho em Word, tá? Trabalho em Word, tá certo? Trabalho escrito em Word, vocês vão postar até dia 14/6. E a foto você pode também colocar em Word, mas em um outro documento, para que possa ter as duas postagens aí, tanto do trabalho quanto do Word, no mesmo link do trabalho escrito. Para nossa reflexão, que atitude você vai tomar, hein? Atitude criativa. O que nos leva a criar, a ter ideias, encontrar soluções e crescer não é obter novos fatos, mas sim descobrir novas formas de pensar sobre eles. Se você já pensou sobre isso, mesmo que de outra maneira e não praticou, aproveite agora. Muito bem, galera. Perguntas, ranger de dentes. Vamos lá. Mandam ver. Cosme, queria falar, Cosme? Bem, eu dei uma olhada lá no manual do portfólio, né? Em princípio me pareceu, como eu já há muito tempo, né? Eu não sei o que é um estudo formal, já faz uns 20 anos, a metodologia e a forma pedagógica antes era um pouquinho diferente, né? Então, essa questão do portfólio, eu tinha portfólio, uma outra coisa na cabeça. Eu também tinha. Né? E aí, me deparando com o conteúdo lá, eu achei um pouco, né, bem... de certa forma, meio vago a explicação lá, quer dizer, eu não consegui compreender no início, né? E aí me surgiram algumas questões. Por exemplo, quando eu comecei lá, o que era o portfólio, tal, metodologia de ensino e pesquisa e tal, de aprendizagem e pesquisa. E aí eu fiquei pensando, pô, mas quem é que vai sugerir essas leituras, né? Ou seja, o caso que eu vou estudar. Aí depois, olhando lá mais a fundo, eu vi lá a sugestão do assunto, né? E achei um pouco muito específico a questão do que a gente vai tratar em relação ao tema, né? Achei o tema mais geral, empreendedorismo e tal, eu achei bastante específico.
Bem, o jeito é cair dentro da pesquisa. Eu espero que dê tempo de fazer tudo isso, porque tem bastante coisa para aprender, né? Eu achei É, muito interessante o tema de vocês. Eu acho que vai ajudar muita gente a sim, entender. sim. Com relação àquele curso de extensão que foi dado nos primeiros dias, né, da primeira semana de estudo, falando justamente sobre esse tema, né, empreendedorismo e tal. Quer dizer, eu acho que eu assisti no dia 19, não sei se, não me lembro se eu consegui assistir no dia 20, mas aí eu vou tá gravada, estão gravadas as aulas, né, os vídeos, e eu vou recorrer, porque tem uma discussão interessante ali, né, a respeito do assunto. Eu acho que vai ser fonte de consulta também. Agora, um detalhezinho com relação àquela fórmula lá. Eu vi 28 menos um. Aquele é 1 ou é L naquela fórmula? 28 menos um entre parênteses, vezes C é igual. Aí Deixa eu olhar aqui. eu não entendi muito bem aquilo lá. Deixa eu olhar aqui. Portfólio. Não, isso aqui tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Se os meninos já tiverem vistos e quiserem colaborar, fiquem à vontade, tá? O pessoal aí já tá há bastante tempo com a gente. Deixa eu ver aqui. Com assinatura eletrônica validada do profissional de saúde. Fora de receita física, não vale. Ela contém por meio de duas plataformas digitais, que hoje são as mais utilizadas pelo Ó, mundo. vou compartilhar aí com vocês. Sim. E essas plataformas E geram até o pessoal pode colaborar com a gente, mas vou verificar aqui, só um minutinho. Nossa, tá demorando, né? a gente faz a validação dos circular e dispensa a medicação. Para validar a receita digital, Ó, pra mim, tá muito alto aí o som da televisão. Ó, pra mim, pelo que eu tô vendo aqui, entre parênteses, tá me ouvindo? Estou vendo. Entre Não tem esse controle. parênteses, 28 menos 1 mesmo, tá? Menos Sim. 1, menos 1. É C igual a mais MPC maiúsculo, ponto YD. Ok. Aqui o meu ficou travado aqui até agora, não consegui. Mas é isso daí. Você É perguntou 28 se era. menos um. Você perguntou. Faz sentido esse 28 menos um aí? Por que não botar 27C? Pois é, 28 menos 1, né? É. Eu não posso te explicar assim com precisão, entendeu? Porque é O uma pessoal, o parte mais pessoal que está. específica, entendeu? O pessoal que já está aí cascudo aí, tem uns barbudão, outros cabeludão, eu já perdi tudo quanto é cabelo, né? Então, o pessoal aí, se puder dar uma ajuda aí, explicar por que esse 28 menos um aí. O pessoal é da matemática. Ah, é o pessoal da matemática? É, com certeza não vou Eu, na, entender, mas eu, na verdade, não assim. posso nem porque eu não parei para olhar ainda, né? Não olhei ainda a fórmula. Bem, Gente do céu. um outro ponto, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que eu já falei bastante. Pode falar. Se alguém não quiser, que alguém quer falar? A nossa colega, Catiúcia. Ai, meu pai. Deu erro aqui.